Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 4/6 de 2020. Nós trabalharemos com a correção das páginas 41 e 42 e com a ortografia a partir da página 45 até a 49. Lembrando que se você não assistiu a live do dia 4/6, volte, vai lá no site do Objetivo, lá na parte do quarto ano, e assista a live de língua portuguesa do dia 4/6, para daí então dar continuidade a essa aula, tá bom? Porque vocês precisarão do conteúdo de lá primeiro. Tudo bem? Vamos lá então. Lá na página 41, nós tínhamos aquela interpretação textual que eu tinha deixado para vocês na última aula, né, para vocês resolverem. Então, eu trouxe aqui para vocês a correção, tá? A ordem correta era 2, 4, 3 e 1. Aí, aqui, vocês realizariam o desenho, conforme vocês imaginaram, o sábio, né? Lá na página 42. O que queria dizer, né? Ao anoitecer, cada prisioneiro deve receber um desses, avisou. Diga que o Diga que o ladrão será aquele cujo graveto tiver crescido até o cantar do galo, 2 dedos de comprimento. E assim foi feito. Então, nós tínhamos que reler esse trecho e explicar, né? Explique com suas palavras qual era a intenção do adivinho ao dizer isso aqui. O adivinho tinha a intenção de fazer com que o culpado quebrasse seu graveto, reduzindo seu tamanho, para não mostrar que ele havia crescido durante a noite, fato que, segundo o adivinho, denunciaria o culpado. Então, o que acontece, gente? O adivinho falou que o pauzinho ia crescer, certo? Então, o que o ladrão fez? Como ele sabia que ia crescer 2 dedos, ele foi lá e quebrou 2 dedos, porque daí iria estar do tamanho normal. Ele não se atentou a esse detalhe, que ele não tinha crescido. Então, a intenção do adivinho era justamente essa, fazer com que o culpado quebrasse aquele graveto, certo? A número 4. Em sua opinião, como um bom detetive poderia ajudar o rei a desvendar o ocorrido com as joias de sua filha? Então, vocês colocariam a opinião de vocês aqui, certo? Invente um novo final para o conto, considerando que outra pessoa daquele reino era a culpada. Como seria o final dessa história? Com um novo truque? Então, vocês colocariam que outra pessoa seria o culpado, não os suspeitos, certo? Vamos para a página 45. Lembrando que esse trecho vocês só vão conseguir fazer se assistirem a live, tá bom? Então, lá na live, nós tínhamos selecionado todas as palavras com a letra Z durante a nossa aula, certo? Em todas as palavras do quadro, pinte de vermelho a letra Z. Então, vocês vão ter que pintar das palavras da página 44 todas as letras Z que tem lá, certo? De verde, as vogais que vêm antes e ou depois. Gente, lembrando que, deixa eu pegar aqui, por exemplo, se eu pedir vogal que vem antes e depois, azeitona. Então, é o A e o E. Se, por exemplo, não tiver uma vogal, não é para pintar consoante, tá bom? De amarelo, as consoantes que vêm antes e ou depois. Somente a que estiver do ladinho da letra Z. Não vale pintar todas as vogais ou todas as consoantes, certo? Então, a letra Z está no meio. Aqui eu tenho uma vogal e aqui outra vogal, né? Então, eu tenho uma consoante, uma vogal. Vocês vão definir somente as letras que estão ao lado da letra Z. Prestem bastante atenção que isso acontece muitos erros durante a aula quando eu vejo isso, quando eu trabalho com esse assunto, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso, certo? Lista de palavras iniciadas por Z. Então, vocês tinham separado lá, durante a live, as palavras que começavam com a letra Z. Agora, nós vamos estudar somente essas palavras, certo? Existe outra letra que possa substituir o Z inicial, mantendo o mesmo som? Vocês acham que tem outra letra que substitui o Z inicial, por exemplo, em zebra? Tem outra letra que substitui o som do Z no início da palavra? Sim ou não? Sabendo disso, é possível fazer algumas descobertas. Troque ideias com a turma e anote-as nas linhas abaixo. Caso você não consiga fazer essa daqui, não tem problema, mas eu quero que vocês façam anotações a respeito disso, tá bom? Geralmente, esse conceito aqui a gente faz junto em sala de aula. Como vocês estão nesse período de isolamento, se vocês não conseguirem, pode deixar em branco, que daí durante a correção eu trago para vocês isso daqui melhor, tá bom? Página 46.
lista de palavras com Z no meio. Então, vocês vão colocar aqui todas as palavras que nós selecionamos durante a live, que tem o Z no meio, certo? Nessa posição, a letra Z, às vezes tem o som de Z, por exemplo, azeitona. Então, como decidir entre elas ao escrever as palavras com esse som? Nova investigação. Então, vocês vão colocar todas as palavras que tem a letra Z aqui nesse quadrinho para a gente fazer a investigação, tá bom? Continuação. Que posição na sílaba a letra Z ocupa nessas palavras? Na sílaba, ela é a primeira da sílaba, é a segunda da sílaba. Separem, por exemplo, azeitona. Aí vocês vão ver se todas as palavras que tem Z no meio ocupam a primeira letra na sílaba, sim ou não? Que outras letras têm o som de Z, da letra Z nessa posição? Que outras letras podem ocupar o som da letra Z no meio? Existe alguma outra letra que faça isso? Sim ou não? Localize e pinte as palavras em que o Z é a segunda letra. Então, vocês vão ir lá no quadrinho e ver se tem o Z a segunda letra da palavra. Que vogais aparecem antes dela? Aí vocês vão me dizer qual é a vogal que aparece antes dela, tá bom? Lembrando, é o caso da azeitona. O Z é a segunda letrinha, tá bom? Estenda essa pesquisa para as palavras que estão no painel ortográfico da sala. Descubra com os colegas da turma algo diferente do que já havia observado. Depois, em grupo, registre a importante descoberta que acabaram de fazer. Gente, esse painel ortográfico será o painel o painel que nós vamos construir durante a live, tá? Como eu estou gravando essa aula com antecedência, eu ainda não sei. Então, o que nós faremos durante a live? Nós vamos separar as palavras, cada um colocará suas palavras, tá bom? E eu vou deixar lá. Então, nós vamos analisar as palavras de lá, todas as palavras, tá bom? Mas caso não consigam responder essa letra D aqui também, não tem problema que eu trago pra gente durante a aula da correção, tá? Página 47. Que consoantes aparecem antes do Z? Daquelas palavras que tem o Z no meio. Quais consoantes aparecem antes dela? Você vai colocar. Releia em voz alta as palavras que fazem parte desse grupo. Lista de palavras terminadas por Z. Agora nós vamos analisar aquelas que terminam com Z. Por exemplo, arroz, tá bom? Que som tem a letra Z nessa posição? Aí vocês vão me dizer qual que é o som da letra Z no final. Que outra letra de nossa língua também pode ter esse som? Tem alguma outra letra que substitui esse som na nossa língua? Como essas palavras são classificadas quanto à tonicidade? Essas palavras são oxítonas, possuem a última sílaba tônica, paroxítona, possuem a penúltima sílaba tônica, ou proparoxítona, possuem a antepenúltima sílaba tônica. Aí vocês vão me dizer isso, certo? Troque ideias com a turma sobre a diferença entre os pares de palavras abaixo, depois escreva frases com elas. Nós e nós. Qual que é a diferença do significado de nós com Z e nós com S? Paz e paz. Qual que é a diferença entre isso aqui, essas duas também? No quadro ao lado, registre as importantes descobertas feitas com a turma. Então, aqui, gente, olha, vocês vão colocar a diferença entre elas, tá bom? Nas apostilas anteriores, vocês tinham que elaborar frases com elas. Agora está pedindo a diferença entre elas. Achei bem interessante essa mudança feita, certo? Então, diga para mim quais são as diferenças entre elas, tá bom? Lá na página 48, vamos apresentar a você um truque para descobrir se usamos S ou Z em algumas palavras. Como um bom detetive, procure descobrir que truque é esse, apenas observando o conjunto de palavras abaixo. Então, nós temos aqui a palavra camisa, que é o quê? Quem sabe me dizer? Camisa é o primitivo. Camiseta, derivado. Camiseiro, derivada. Camisaria, derivada. Descamisado, derivado. E camisola, derivado. Lembrem-se, primitiva é aquela palavra que não vem de nenhuma outra palavra. E derivados são as palavras que vêm de uma palavra anterior, primitiva, certo?
Perceberam o truque? Então, qual que é o truque aqui, gente? Se a palavra primitiva tem o S, as derivadas também serão escritas com S. Observem aqui, ó. Nenhuma delas foi escrita com Z. Antes de registrar essa descoberta, encontre a família das palavras apresentadas a seguir. Que outras palavras nós podemos formar a partir da palavra rosa? Então, vocês vão colocar aqui outras palavras que podem vir da palavra rosa. Vale até pesquisar na internet, tá bom? Que outras palavras podem vir da palavra cruz? Aí vocês vão colocar aqui, certinho? Agora nós teremos o ditado. Prestem bastante atenção. Eu vou pegar aqui meu caderninho para eu fazer o ditado para vocês, tá bom? Número 1. Anzol. Aquele onde pescar. Anzol. Número 2. Juiz. Número 3. Mesinha. Número 4. 14. Número 5. Roseira. Número 6. Arroz. Número 7. Fazendeiro. Olha como que eu tô boazinha, tô silabando para vocês. Número 8, esvaziar. Número 9, azeitona. Número 10, exame. Depois de tantas descobertas, propomos um ditado em grupo. Aguarde as instruções do professor. Infelizmente, nós vamos fazê-lo individualmente, tá bom? Na próxima aula eu apresentarei para vocês a correção desse ditado, certinho? Espero que tenham gostado, certo? Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!